Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Cogumelos Geodésicos, e nesse canal a gente fala sobre cogumelos e domos geodésicos. Eu me chamo Emerson e hoje eu vou estar apresentando para vocês como estar utilizando a ferramenta chamada Acidome. Bom, o que é o Acidome? O Acidome ele é uma calculadora para você estar projetando domos geodésicos. Existem várias calculadoras aí na internet, no mercado. Porém, para um domo do modelo Good Karma, a ferramenta Acidome é uma das melhores opções e ela é totalmente gratuita, você não precisa pagar nada e ela te dá um projeto perfeito com todas as medidas e recortes. Então, primeiramente, vamos aqui acessar a ferramenta. Basta digitar no Google ou no seu buscador Acidome e você vai se defrontar aqui com esta página inicial deles, que é a Geodesic Dome Constructor. Então, eu vou apresentar de forma breve aqui para vocês um panorama geral de como funciona a ferramenta. Bom, a primeira parte que eu vou mostrar para vocês é a questão da língua. O Acidome ele não tem a opção de você estar em português, mas se você quiser, você pode colocar em espanhol. Porém, eu prefiro ainda o inglês, mas é indiferente. O que eu vou mostrar, vou tentar mostrar aqui para vocês de forma bem objetiva como você pode estar configurando aí o seu domo geodésico no modelo Good Karma. Mas você me perguntará, o Acidome, posso estar projetando outros tipos de modelos de domos geodésicos? Sim. Aqui no Product Options, você vai ter a opção aqui, ó. Aqui está o modelo já pré-configurado Good Karma, mas existem outros modelos, Pipe, Semicone, Cone, Joint. Mas por agora, vamos focar no modelo Good Karma. Então, a primeira parte aqui, eu falei a língua, vamos deixar em inglês. A primeira parte aqui, de forma breve, é a base. Ele já te dá o cálculo aqui com todas as medidas da base. Caso você queira estar construindo uma base redonda, isso vai ser bem importante. Não é o que acontece, as pessoas normalmente constroem domos em cima de decks quadrados, e já para ter um espaço ali e tal. Mas, se você fazer um domo num aterro, num lugar aterrado, sobre um piso de concreto, alguma coisa do tipo, essas medidas são bem interessantes aqui. Uma observação interessante, todas as medidas estão em milímetros. Então aqui 2161, aqui é equivalente a 2,16 metros. Então todas as medidas estão em milímetros, observem bem. Mas é legal que ele te dá a base aqui prontinha para você estar aí colocando aí no seu projeto. Aqui é o framework, que é o domo em si. Aqui o esquema, porque ele tem uma questão de esquema de letras, mas isso lá embaixo também é explicado, não é importante. Cover, se você fazer simulações de janelas aqui, né? Eu posso fazer uma simulação, digamos que eu queria fazer uma janela aqui, é só vou clicando nele, ele vai sumindo. Digamos que ele vai ficar assim, então. Mas por agora não é importante aqui também. O ideal é sempre você construir o domo ele por inteiro e depois ver a questão de se você vai tirar alguma estrutura ou não. E se eu tirar essa estrutura aqui, ele vai mudar o cálculo lá embaixo. Então, mantém como ele está aqui mesmo. Mas aqui é para você fazer uma simulação de como estar projetando a questão de janelas e ter alguma visualização prévia. Aqui a tenda aqui é para você fazer uma simulação. Você joga um arquivo aqui de alguma cobertura que você queira simular, alguma cor, alguma coisa específica, mas também não é tão importante. Bom, agora eu vou explicar para vocês as principais coisas que você vai ter que observar na configuração aqui da ferramenta para você estar usando no modelo Good Karma. Tem várias opções aqui de configuração, mas eu vou focar nas principais aqui. Aqui tem dois tipos de modelos, icosaedro e octaedro. O mais usado é o icosaedro, mas se você quiser fazer um domo menos complexo, mais simples, você pode optar pelo octaedro. Ele é um domo com a mesma frequência, ele é um domo mais simples, porque o octaedro é um polígono
menos complexo, é um polígono de 8 faces, e o icosaedro é um polígono de 20 faces, então ele é um pouco mais simples. Mas também é possível, ele tem formas mais quadradas, aqui tem recortes quadrados, essa parte de baixo aqui, e aqui em cima também ele fica quadrado. Aí vai de você simular e ver o que é interessante para você. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que quanto maior a frequência, mais complexo e mais recortes eu vou ter. Por exemplo, um domo icosaedro V4 ele fica muito complexo, ele fica muitos recortes, e é um domo que vai dar bastante trabalho aí para estar fazendo depois. O icosaedro, se você preferir, você pode trabalhar com uma frequência V2, uma frequência 2. Para iniciante é como se fosse um V3 octaedro. Ele é bem simples, e o legal aqui é que ele já é base reta. Ele não tem curva. Se eu pegar uma frequência 3, ele já tem, a base dele não é reta e ele é 7/12 somente. Aí eu tenho a opção aqui de uma ferramenta chamada Flatbase, que ele faz o cálculo, ele redistribui as peças do domo geodésico para que ele fique com a base reta. Porém, isso vai gerar muitos mais recortes e vai ficar bem mais complexo a montagem desse domo. Então, vai da sua opção, se você quiser fazer com Flatbase ou deixar ele natural e você depois projeta enquanto alguma forma de você estar colocando ele no chão e adequando essas irregularidades. Mas aqui eu vou trabalhar com icosaedro V2, ele já é base reta, e para quem está iniciando é um domo bem simples de ser construído, ele tem bem poucos recortes e menor complexidade. Então, poliedro é o modelo se é icosaedro ou octaedro, frequência, entenda que quando maior frequência, mais complexo e mais recortes você vai ter que fazer. Subdivision classes não é importante por agora, não vou abordar, não precisa mexer, mantém como configurado. Rotacional simétrico também não muda. Aqui Fuller-Renyi também não mexe, não precisa mexer. Esses são para outros tipos de domos, eles mudam totalmente diferente, ficam totalmente diferentes, são outros modelos de domo geodésico. Aqui é a parte das esferas. Caso você queira construir, por exemplo, um círculo, é bem interessante, você pode colocar 1 para 1 aqui, ó. Ele vira um círculo. O que é o domo? O domo é uma simulação de um círculo, basicamente, só que de uma forma geométrica. Quanto maior a frequência, mais redondo ele vai ficando. E o mais usado, claro, é o domo de meia. De meia, que é usada mais para habitação, mas se você vai da tua criatividade, caso queira usar outros modelos, tem o 3/4, mas o mais usado é o de meia. Vamos lá. Aqui, Product Options. Aqui é uma parte bem importante, porque no Sphere Radius em metros, aqui está em metros, você vai calcular qual o tamanho do seu domo geodésico. E aquela regra básica, se você tem um domo de 2 metros de raio, ele vai ser um domo de 4 metros de diâmetro e 2 de altura. Então, o raio é o ponto central do círculo até a borda. Então, se você aqui está com um domo de 2.2, ele é um tamanho bom, sim, um domo de 4 metros, mas digamos que eu queira calcular um domo de 3 metros, ele já vai mudar totalmente os cálculos para mim, ele vai fazer todos os cálculos e eu já tenho um projeto de um domo de 3 metros de raio, ou seja, um domo de 6 metros. Aqui o Spinning Clockwise, você pode deixar, aqui está no sentido horário, você pode deixar aqui mesmo. Caso queira mudar para o sentido anti-horário, que é como as peças são encaixadas, a sequência delas, mas essa é uma questão também não é importante no momento, você pode deixar configurado aqui mesmo. Outra questão importante aqui é isso aqui, ó, Timber Size. Aqui é a largura e grossura das madeiras que você vai calcular
para o seu domo geodésico. Então o widget largura, thickness, grossura. 120 seria uma madeira de largura de 12 centímetros por 4 centímetros. Mas digamos que você queira usar uma madeira de deck que ela tem em torno de 7 centímetros de largura, às vezes 10 centímetros. Então vamos jogar, por exemplo, uma madeira aqui de 100, que é uma madeira de deck, digamos que ela tem 10 centímetros de largura. E às vezes a madeira de deck elas têm uma largura de 2 a 3 centímetros, então vamos colocar aqui 30. Então ele já muda o projeto aqui, ele já faz o cálculo como fosse essa madeira de deck aqui, ó. Tá vendo a largura dela ali? Ele já dá uma projeção bem legal de como vai ficar a estrutura. Então vai ficar uma estrutura, eu acho bem interessante, para um domo de 3 metros. Vai ficar bem resistente. Então aqui, essa é uma parte bem importante, o timber size, que é você entender a madeira que você vai trabalhar. E ele já vai dar o resultado do domo geodésico para você. Então não tem segredo. E aqui interessante, aqui interessante essa parte aqui de cima, ó, vou mostrar para vocês o resulting. Então eu tenho a madeira, eu calculei a largura que eu quero o meu domo geodésico. E eu quero saber quanta madeira eu vou ter que comprar. Quantos metros dessa madeira de deck eu vou ter que comprar. Aqui no resultado, para um domo de raio 3, de 3 metros. Ou seja, para um domo de 6 metros. Eu venho aqui no resultado, ele me fornece todas as informações que eu vou precisar para fazer essa compra dessa madeira. Primeiro ele já me informa aqui quantos metros quadrados tem meu domo. Meu domo é um domo de 26 metros quadrados. Então 26 metros quadrados eu já tenho uma referência do que eu vou conseguir distribuir de ambientes dentro desse domo. Talvez uma cama, um quarto e uma mini cozinha atrás. E talvez um banheiro, um domo desse tamanho. Aqui a coverage area, essa é uma outra informação importante, é 52 metros quadrados, é a cobertura do domo. Então, seja se o domo for feito com plástico, tenda, feito de madeira, feito de placa cimentícia, telhas shingle, você vai ter que ter essa informação e você ter uma ideia mais ou menos de quanto você vai ter que comprar de material para estar cobrindo esse domo. E aqui, ó, total length of beams. Aqui é o total de madeira que você vai ter que comprar em metros. Então, para eu estar construindo esse domo de 6 metros de largura, de 3 metros de raio, eu vou ter que comprar 205 metros, é uma estimativa, 205 metros de madeira de deck. Então, essas informações são bem importantes aqui no resulting, que você vai ter a quantidade de madeira que você tem que comprar e a metragem quadrada, seja da área interna, espaço, ou seja da área externa de cobertura do domo. Então, com essas informações você consegue estar projetando os custos aí da construção do seu domo geodésico. Tá, e como que vai ser feito esses recortes? Aí que vem a parte mais importante do acidome. Como eu vou estar recortando essa madeira? Essa parte que pega bastante o pessoal não entende como que é feito essas partes dos recortes. Então aqui eu fiz um domo V2 icosaedro e ele me forneceu, vamos aqui para baixo aqui, a peça A, peça B, peça C, peça D, até a peça D. Então 4 tipos de peça, que são cada uma dessas peças que estão aqui, ó, no domo geodésico, que formam os triângulos. Então me forneceu 4 peças e aqui embaixo eu vou ter os triângulos montados. Então eu vou precisar 30 modelos desse triângulo, que é o triângulo CDIB, e 10 triângulos no modelo AAA. Então esses são os triângulos que eu vou ter que estar montando. E na hora que eu vou juntar todos eles no esquema que está aqui em cima, triângulos verdes aqui unidos e os triângulos vermelhos fazendo as intersecções aqui, eu vou ter então o meu domo geodésico.
Porém, uma dúvida que muito recorrente é como que é feito os recortes aqui das madeiras. A primeira parte aqui, vamos pegar uma madeira só, vou explicar a madeira da letra A. Se você aprender a cortar a letra A, você corta qualquer outra madeira aqui do domo geodésico. Então vocês podem observar que aqui tem o 0, partindo deste ponto aqui, e vai até 1819, ou seja, essa madeira aqui, que eu vou usar no domo geodésico, ela tem 1,81 m, quase 1,82 m. Então, esse é o primeiro corte que eu vou ter que fazer na minha madeira. Eu vou precisar de uma madeira de 1,82 m para estar fazendo o domo geodésico, a peça da letra A. E aqui tem outra informação importante, esse aqui é o 27.8, 27.8, esse aqui são os ângulos que eu vou ter que estar cortando essa madeira de um lado dela. Porém, não é só o ângulo de 27.8, são dois ângulos combinados. E para fazer esse corte, essa madeira, você vai precisar de uma ferramenta chamada serra de meia esquadria. Porque não é possível você fazer esse corte de uma ferramenta manual, seja uma maquita ou de alguma outra forma. Porque são ângulos combinados. Então tá vendo aqui, ó, 27.8, 27.8. Só que tá vendo que tem um tracejado aqui? Esse tracejado significa que ele vai ser cortado em 27 graus, mas tem mais um ângulo de inclinação junto com 27 graus, que eu vou estar cortando. E esse ângulo de inclinação, que eu vou estar cortando a madeira, ele é um ângulo de 18 graus. Então eu vou combinar na minha serra meia esquadrida 18 graus com 27 graus para estar fazendo este recorte. É como o corte das peças do domo geodésico é como se fosse um corte em cunha para ambos os lados. Ele é cunha porque o domo geodésico ele está fechado para dentro, então eu tenho que ser peças como se fossem cunhas encaixando para formar o círculo. Não tem como ser peça reta, senão se a peça fosse reta, ele não conseguiria fazer a curva. Então todo o recorte do domo geodésico é em formato de cunha. Então aqui, ó, outra informação importante, 27 graus com 27 graus desse lado aqui, com mais 18 graus do outro lado da peça, tá? Mas qual lado da peça que eu vou jogar 27 graus? Eu tenho aqui 0 a 30. 30. Ou seja, a parte estreita da peça, eu vou jogar um corte de 27 graus. A parte que é estreita da madeira. Vamos virar a peça? 0, 100. 100. Então, a parte que é a parte da largura da peça, que é a parte alta da madeira do deck, eu vou jogar 18 graus. Então, eu vou pôr uma peça deitada na serra meia esquadria com 18 graus, mais inclinação de 27. E está feito o corte da sua peça para a construção do seu domo geodésico. Então, essa é uma questão que ninguém explica, você pode procurar, ninguém conta, mas esse que é o detalhe aqui da construção do domo geodésico Good Karma. Você tem dois cortes em ângulos e você tem que combinar esses dois cortes, esses dois ângulos, na serra de meia esquadria. Só que o pessoal às vezes tem dificuldade em estar interpretando aqui como que funciona a peça. Então entenda que tem um lado 0 a 30 e tem um lado da peça que é 0 a 100, ou seja, 0 a 100 é a parte da grossura da peça, a parte mais larga, vou pôr ela deitada na serra de meia esquadria, vou jogar lá 18 graus, e a outra parte é a parte de 27 graus, que é a parte da mais estreita da madeira, eu vou jogar o ângulo de 27 graus. Então ele vai ficar um corte em cunha, seja no sentido, nos dois sentidos, em cima e embaixo, ele vai ser feito, ele vai ter um ângulo em cunha. Algumas pegadinhas aqui, ó, aqui tá 27 e 27, aqui tá 18 e 18. Porém, nem todas as peças vão ser perfeitas, os dois ângulos certinhos, iguais. E eu vou ter que me tentar algumas peças aqui. Deixa eu ver aqui se essas aqui 18 18, tá bom?
Aqui é 18, 18, 15, 15, 15, 15. Deixa eu ver aqui. 18, 32. Aqui, ó. Aqui já muda. Você tem que prestar atenção que aqui, ó, por exemplo, aqui na peça letra C, na letra peça C e na D, eu tenho ângulo de 18,6 e 32 graus. Elas mudam. Então são peças com ângulos diferentes. E tem que ser cortado conforme na sequência certa. Eu não posso jogar o 32 graus desse lado de cá e nem o 18 para cá. Tem que ser cortado dessa forma, como está aqui na exposição. E o outro ângulo é 18, 18 normal. Algumas dicas para vocês, pessoal, que querem montar o seu primeiro domo GUI Karma. Compre primeiramente as ferramentas. Você precisa de uma serra esquadria, não precisa ser a mais cara. Porém, quanto mais precisa a serra de meia esquadria, melhor. Porque ela faz toda a diferença. Uma serra simples, que tem os ângulos não tão precisos. E você comprar uma serra esquadria mais moderna, claro que ela vai ter muito mais precisão. Mas eu comecei com uma serra de meia esquadria simples, nada impede. Porém, pode ter mais dificuldades na montagem, assim, talvez alguns ângulos não batam, e você faz uma montagem muito forçada assim, da estrutura. Mas é importante que você tenha a serra de meia esquadria, uma parafusadeira e parafusos. Com essas três coisas você já consegue montar pelo menos a estrutura, e o restante você vai aprendendo com o tempo. Mas basicamente é isso. Você tendo essas três ferramentas, você vai começar a fazer os recortes das peças conforme o projeto aqui. E o que você vai fazer? Eu vou montar um triângulo A e vou montar. E vou ver se eu consigo fazer a montagem desse triângulo, se ele fica com o formato certo. E eu vou fazer os cortes testes para a montagem de um triângulo do modelo 1 aqui também, que é a letra C, D e B. Então é importante eu fazer os recortes e testes e ir aprendendo até pegar o jeito de como estar fazendo esses triângulos. E aprendendo como estar cortando, o restante fica bem mais fácil. Mas basicamente o que eu tinha que falar é isso. A qualquer dúvida, entre em contato conosco no nosso e-mail, acesse nosso canal do Instagram, manda uma mensagem no privado nosso lá, e vai ser um prazer a gente estar respondendo e tirando as suas dúvidas aí de como estar projetando. Mas se você quer projetar outros modelos de domo geodésico através dessa ferramenta, também é possível, e a gente pode estar mostrando isso nos próximos vídeos. Beleza? Um abraço, pessoal, e fiquem com Deus.